Oi, galerinha, tudo bem? Estamos nos aproximando da data do folclore brasileiro, né? Que aí vocês já sabem as histórias do folclore, como a Iara, Saci Pererê, o Boi Bumbá e outros mais. Hoje, na aula de história, eu vou trazer algumas histórias folclóricas, algumas lendas folclóricas de outros países, tá? E eu selecionei 4 países que têm umas histórias bem diferentes e bem legais. O primeiro país é a China. Bora viajar para a China? Lá na China, tem a lenda deles, do folclore, é em torno do dragão. O dragão, toda a vida, em muitos filmes, em muitas histórias, o dragão é sempre o vilão que põe fogo em vilas e sai matando e tudo. Na China, não. Na China, o dragão ele é um ser muito divino. É tanto que eles têm uma adoração muito grande pelo dragão. E a lenda do dragão chinês, ela é associada a poder, a boa sorte, a nobreza, a força, tudo isso é associado ao dragão. Tanto que muitos imperadores chineses utilizavam o dragão como símbolo do seu poder, porque eles simbolizavam tudo isso. Os dragões eles têm características bem diversas na China, mas a maioria deles tem um corpo de serpente, tem as patas de águias, bigodes de carpa, os olhos de tigre. Ele tem vários elementos de outros animais. O dragão é tão importante, mas tão importante na China, que eles acreditam que o deus Pan, que é o deus deles lá, quando ele foi construir o mundo e o universo, ele convocou 4 animais para participar. E um deles era o dragão. Por isso os chineses acreditam que eles são filhos e descendentes desses dragões, dos primeiros dragões. Eles acreditam que são filhos de dragões, certo? Segundo a lenda, existem 9 tipos de dragões. E esses 9 dragões são diferentes um do outro. Claro que a cor ou algumas coisas mudam, mas alguns são bem parecidos. Gostaram da história do dragão? Vamos viajar para outro país? Esse país é na Índia. Na Índia, essa história é uma história que realmente aconteceu. Existia um imperador, que o nome dele era Shah Jahan. E o Shah Jahan, ele tinha uma esposa que ele amava muito. O nome dela, deixa eu ver aqui, eu não lembro o nome dela, é bem difícil, porque é indiano. Mas ele mudou o nome dela de tanto que ele amava ela. E ela passou a se chamar Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio, porque ele achava que ela era uma joia preciosa demais naquele palácio. Só que aí vem a parte triste da história. Quando ela foi dar à luz ao 14º filho deles, ela acabou falecendo. E o imperador ficou muito triste mesmo. E ele colocou na cabeça que ele precisava fazer uma homenagem muito grande para ela. Algo assim que seria muito caro e muito bonito para ela. Ele resolveu construir o Taj Mahal, que é esse que vai aparecer aqui do lado. O Taj Mahal é imenso e hoje em dia recebe milhares de turistas todos os anos, devido à sua obra ser muito linda. E ele construiu para servir como túmulo da amada dele. E aí ele não economizou dinheiro. Foram contratados mais de 20 mil homens para conseguir levantar esse monumento. E levou mais ou menos uns 20 anos para ser construído. E não é só isso. A construção dele, por dentro, ele tem muitas joias preciosas, como ouro, jade, cristais, tudo para homenagear a esposa falecida. Além do prédio, vizinho tem um jardim muito lindo e um espelho d'água bem na frente para refletir a beleza que é o Taj Mahal. Quando ele foi terminado de construir, o corpo dela foi levado para lá e com poucos anos ele acabou falecendo e foi sepultado ao lado dela, no Taj Mahal. Agora, nós vamos para outro país que tem uma característica muito diferente e muito peculiar. Nós vamos para o México. E aí tem muito a ver com a nossa aula anterior. Lembra que nós falamos que os índios habitavam a América antes da chegada dos povos europeus? Pois bem, no México, os astecas, que eram uma população indígena, eles eram muito desenvolvidos, né? Ele virou um império, mas aí eles tinham muitas tradições que seguem até hoje.
Os mexicanos, por herança dos astecas, eles acreditam que a morte não é algo triste. Que quando uma pessoa morre, ela vira elementos da natureza que vão ajudar as outras pessoas. E aí, no dia de finados, é marcado por festas grandiosas, muita música, muita comida, porque eles acreditam que as almas voltam para a Terra para visitar os parentes, para ver como eles estão e para celebrar com eles. Então, no dia de finados lá é muito diferente dos dias daqui, porque lá é muito colorido e todo mundo muito feliz porque eles estão na presença dos antepassados, das pessoas que já se foram. Legal, não é? Agora nós vamos para outro país. Nós vamos para a Irlanda, que fica lá na Europa. Na Irlanda eu tenho duas histórias para contar para vocês. A primeira é uma curiosidade da Irlanda. Na Irlanda, as portas das casas são bem coloridas e bem vivas, como estão vendo aqui. E aí, existem duas histórias para as portas serem desse jeito. A primeira lenda diz que a Rainha Vitória, no ano de 1861, quando o príncipe Albert morreu, decretou que todas as casas deveriam colocar bandeiras pretas nas janelas e nas portas para simbolizar o luto. Só que aí, o engraçadinho resolveu fazer o contrário e pintou as portas e as janelas com cores bem vivas e alegres. As pessoas viram e acabaram imitando o gesto dele. E até hoje tem essa cultura de se pintar as portas coloridas. A outra lenda sobre as portas coloridas diz que não foi bem assim, que na verdade os homens que bebiam muito tinham muita dificuldade de encontrar a casa deles, porque estavam bem alterados. E aí, pintando a porta de uma cor bem viva, eles sabiam onde era a casa deles. Essas duas lendas que correm lá na Irlanda, do folclore de lá. A outra lenda são os Leprechauns. Os Leprechauns, vai aparecer um aqui pelo vídeo. Os Leprechauns são criaturinhas pequenas que se vestem de verde, né, eles são bem verdes, e gostam muito de ouro. Ouro e pedras preciosas. Tanto que eles pegam essas pedrinhas, esse ouro, e levam para o tesouro, para guardar num tesouro. O tesouro dos Leprechauns despertou interesse de muita gente, despertava o interesse de muita gente. E aí muita gente queria ver esses Leprechauns. Só que a lenda diz, do folclore deles, que os Leprechauns, na verdade, eles não aparecem tão fácil. Não é tão fácil você ver um, porque eles ficam muito na floresta. E tem um detalhe, se ele vê você primeiro, você não consegue mais ver ele porque ele se esconde muito rápido. Tanto que para pegar um Leprechaun, você precisa ver ele antes dele ver você. E aí, quando você captura ele, ele leva você até o tesouro dele. Mas você não pode perder ele de vista, porque se você piscar um pouquinho, ele já se escondeu e desapareceu. Essas são algumas lendas e contos folclóricos de outros países. Dê uma olhada agora na atividade que vai ser postada aqui embaixo. Eu vou deixar também algumas dicas de filmes que contam e abordam esse folclore desses países que eu mostrei para vocês. Até para vocês deram assistida durante esse período de quarentena, tá bom? Vou deixar os filmes aqui embaixo também, tá bom? Tchau, tchau!